Euler Ribeiro Neto é formado em Engenharia de Computação desde 1995 pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. MBA Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, em 2004. É bacharel em Direito pela Faculdade Estácio Faze, em 2014. É pós-graduado Lato Sensu em Direito Processual, com capacitação para o ensino no Magistério Superior e pela Faculdade Damásio, em 2017. Então, nós convidamos o Dr. Euler para a sua palestra dessa tarde. Por favor, o senhor pode falar ou daqui ou dali, onde for melhor. Daqui, talvez, tenha um ângulo melhor para a fotografia e também para o público. Boa tarde, senhores. Antes de iniciar, eu queria tocar em 3 pontos aqui. O primeiro é agradecer a Ecojan por mais uma vez nos dar essa oportunidade de compartilhar algumas experiências e conhecimentos que desenvolvemos lá na Secretaria de Educação. O segundo ponto é que essa palestra ela tem um viés um tanto jurídico, mas eu acho que ao final vocês vão gostar dela. Eu tentei caprichar. E o último ponto, o terceiro ponto, é que eu percebi das palestras anteriores que o assunto versa muito sobre compras e serviços e contratação de serviços. Mas a minha experiência é como presidente da Comissão de Licitação de Obras da Secretaria de Estado da Educação já por 7 anos. Então, desde 2015 que eu sou presidente lá da Comissão de Licitação, que eu estive como presidente da Comissão de Licitação e saí agora em dezembro de 2022. Então, eram esses os 3 pontos iniciais que eu gostaria de colocar. Nossa palestra vai versar sobre rescisão contratual e punição dos licitantes e contratados à luz da Lei 14.133, que vai entrar em vigor agora, e outras legislações pertinentes. E é essa última parte que vocês vão achar interessante. Como estamos no meio do direito administrativo, tratando de direito administrativo, não podia deixar de falar do princípio da legalidade. Aquele velho princípio de que na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei. É um velho princípio. Acredito não, eu tenho certeza, conhecido de todos. Esse princípio, inclusive, hoje recebe o nome princípio da juridicidade, porque o nome legalidade dá o entendimento de que o atuar do agente público se deve apenas à lei. Mas não. A mudança do nome é pertinente para o princípio da juridicidade, uma vez que o atuar do agente público não só se deve mais à lei, mas à Constituição, à jurisprudência, aos precedentes, às súmulas. Mas, independente disso, é um princípio já conhecido de todos. E aí eu pergunto aos senhores, se não houver previsão legal, o que é que o agente público faz? Ele não faz? O princípio da legalidade diz que na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. O administrador público está em toda atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei. E eu pergunto, e se não estiver na lei? Mas tem situações que a gente precisa resolver, precisa atuar e não tem na lei. Eu vou contar um caso que aconteceu com a gente lá na Secretaria de Estado da Educação. Todos vocês sabem que a comissão de licitação, ela pode, em determinadas e excepcionais hipóteses, promover diligências. Todos sabem disso. Muito bem. E qual o prazo para o licitante responder à diligência? 2 dias? 5 dias? Quem dá mais? 10 dias? Úteis ou não úteis? Razoabilidade? Analogia? Pois é. É isso que a gente vai tratar hoje. A lei de licitação, que vai entrar em vigor, né? Eu já estou aqui me antecipando um pouco.
é a Lei 14.133, eu chamei de fonte normativa primária. Então, no nosso ordenamento, nós temos uma fonte normativa primária, que é a Lei 14.133, de contratos e licitações. Mas nós temos também, no nosso ordenamento, e a gente deve conhecer, as fontes normativas de abertura do microsistema licitações e contratos administrativos. Como assim, Euler? Por exemplo, o CDC e a Lei da Ação Civil Pública, eles fazem parte, eles estruturam um microsistema de tutela coletiva. Por quê? Porque o CDC ele faz referência à Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Civil Pública faz referência ao CDC. Então, em determinadas situações que não está prevista no CDC, você pode usar a Lei de Ação Civil Pública para tutela de direitos coletivos e vice-versa. E no direito administrativo, a mesma coisa. Veja só o que diz o artigo 15 do CPC, do atual CPC. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas, administrativos e as disposições deste código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Não tendo na Lei 14.133, eu tenho que me recorrer do CPC. Não sou eu que estou dizendo, é a lei que está dizendo isso. E olha, supletiva e subsidiariamente. Ou seja, se tiver meio regulado na 14.133, mas não completamente, aplica o CPC. E se não tiver a norma na 14.133, aplica o CPC. Vamos, outra norma, essa próxima não é uma regra, mas é uma súmula, então é um precedente qualificado. O que é que diz a súmula 633 do STJ? E isso aqui eu trouxe para os senhores que trabalham nos municípios. E, portanto, não tem lei de processo administrativo. O que foi que o STJ disse? A Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, especialmente em determinado assunto, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios se inexistente norma legal específica. Mais uma norma de abertura do sistema. Então, eu posso usar a Lei 9784? É uma lei de processo administrativo federal. Mais uma. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ele diz, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, são normas, né? Aqui no caso, regras, e no caso aqui, norma, né? Jurisprudência, que nos permitem usar outras legislações para aqueles casos em que a 14.133 não nos atende. E aí, eu criei esse quadrinho aqui. Fontes normativas secundárias à Lei 14.133. Se não tiver na Lei 14.133, primeiro eu procuro onde? Alguém pode me dizer, Euler, você me disse que era no CPC. Ok, de fato, o CPC é. Mas o CPC é um código de processo geral. No estado de Sergipe, nós temos a Lei Complementar Estadual 33, que é um código de processo, que é uma lei de processo administrativo estadual. Se o Código de Processo Civil diz que eu posso usar a lei de processos geral, obviamente que eu posso usar a lei especial. Tá certo? E mais, no estado de Sergipe tem o decreto 24.912, que trata do procedimento administrativo de apuração de infração administrativa cometida por licitantes e contratados. Tá certo? Além disso, tem a 9784, que como não tá voltando aqui, amigo. Só tá indo. Como eu tinha mostrado antes, a 9784, ela pode ser aplicada. Pode voltar para mim?
Só mais um minutinho aí o slide que ele está resolvendo lá. Mas, enfim, voltando ao assunto. No caso de órgãos estaduais, nossa fonte primária é a Lei 14.133. Não tendo na fonte primária, vamos procurar quem? O decreto, porque o decreto regulamenta a lei especial. Não tendo no decreto, a gente vai procurar na lei complementar, que é o processo administrativo estadual. Não tendo na lei complementar, na lei de processo administrativo estadual, a gente vai procurar no CPC. E os municípios? Os municípios, eles vão... A fonte normativa primária é a 14.133. A fonte normativa secundária é a 9.784, por força da súmula do STJ. E, se não tiver na 9.784, vai para o Código de Processo Civil. E aí vocês me perguntam, Euler, e tem situações que não tem no decreto, não tem na lei especial do processo administrativo estadual, e você tem que chegar lá no CPC, no último? Tem, e eu vou mostrar para os senhores. Então, eu acredito que nos municípios vai acontecer a mesma coisa. A Lei 14.133 é a fonte primária, não tendo na Lei 14.133, passa para 9.784, se o município não tiver lei de processo administrativo. Se não tiver na 9.784, passa para o Código de Processo Civil. Pronto, beleza. Obrigado. Passa para o Código de Processo Civil. E aí eu volto àquela pergunta. E o prazo? O prazo da diligência, da licitação, é 2 dias? 5 dias? 15 dias? Nós fomos pesquisar e identificamos que a lei estadual determina que o prazo tem que ser, no mínimo, 5 dias úteis. Quem for do município e for procurar na 9784, esse prazo é de 3 dias úteis. Ah, mas eu não posso dar 2, não? Eu não posso botar no edital que é 2 e está valendo? Veja, vai estar ferindo o princípio da legalidade. Não é porque na 14.133 e na 8.666 também não tinha, que a gente pode escolher 2, 5, 7. Não, a gente tem que procurar, dentro do ordenamento jurídico, algo que nos respalde. E aí está, senhores, a essência dessa palestra. A palestra poderia acabar aqui, porque esse foi o raciocínio desenvolvido. O que eu vou falar de agora em diante, e até vou falar um pouco mais rápido, vai ser a aplicação desse raciocínio. Os senhores vão ver. E vai ser a aplicação desse raciocínio para rescisão contratual inicialmente e depois a punição do licitante ou contratado. Rescisão contratual. Quem tem a competência para iniciar o processo? A lei fala. A fiscalização. O fiscal do contrato informará seus superiores. Onde está isso? Na 14.133. A 14.133 diz que é o fiscal que deve iniciar o processo. Iniciou o processo, qual o próximo passo? Notificar o contratado. Aonde está a previsão legal? No decreto estadual. E o que é que o decreto estadual diz? Carta registrada com aviso. Ah, não posso mandar por e-mail, não? Não. Por quê? Porque a lei diz que é carta registrada com aviso. Prazo para defesa. Aí já é a 14.133 de novo. 15 dias úteis. Veja que eu estou indo e voltando de acordo com a fonte normativa. Se tiver na 14.133, 14.133. Se não tiver, eu tenho que procurar. Conteúdo da notificação. Onde está previsto? No decreto estadual. E aqui, essa parte em negrito, era para vir de outra cor, mas não deu tempo de ajustar. O que é que o decreto fala? O decreto fala que a notificação deverá conter a finalidade da notificação.
Eu aqui, essas alíneas A, B e C, são sugestões minhas. E, de novo, é sua imaginação? Não. Discricionariedade? Não. Razoabilidade? Não. Eu sou agente público, eu tenho que fazer o que está na lei. Isso aqui está lá na execução, sabe de quê? De alimentos. Alguém já viu a execução de alimentos? O executado, ele recebe a citação, a intimação para provar que já pagou, pagar ou justificar a impossibilidade. Provar que não é mais inadimplente, adimplir no prazo que a administração deu ou justificar a impossibilidade. Revelia. A revelia tem importância? Você intimou ele, notificou ele, ele não deu resposta. Tem importância? Artigo 15 do decreto estadual. Tudo isso eu estou tratando do decreto estadual porque eu estava na Secretaria de Estado da Educação, senhores. Mas tudo isso também tem na 9784. E quem é dos municípios pode usar da 9784 por força da súmula 633 do STJ. Ok. O contratado apresentou a defesa dele naquele prazo de 15 dias, ou foi revel. O que é que deve ser feito? Um relatório. Um relatório, a comissão, né, indicará para a autoridade competente, no caso, o responsável pelo órgão ou o prefeito, né? Cabe recurso dessa rescisão? Cabe. Onde está essa previsão? Na 14133. Quem tem competência para rescindir? O gestor. O gestor público tem competência. Onde está essa previsão? 14133. E, da mesma forma, aqui no artigo 138, a extinção do contrato poderá ser por ato unilateral, pessoal. Era uma coisa que, quando eu cheguei na Secretaria de Educação, a rescisão era feita como se fosse um aditivo contratual. Quer dizer que o contratado, ele abandona a obra, ou ele faz um serviço péssimo, ou sei lá o que mais, né, que acontece na vida, e você vai chamar ele para ele fazer um acordo de rescisão? Sabe? Não é assim. O que é que a lei diz? Ato unilateral da administração. A administração diz, olha, a partir de agora está rescindido seu contrato por causa disso, disso, disso. Obviamente tem que ter um processo administrativo antes. E aqui no artigo 137, tem o que eu chamo de direito material aplicável. A 14133 previu expressamente quais as hipóteses em que o contrato pode ser rescindido. E eu destaquei aqui essas duas primeiras. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou cláusulas contratuais de especificações de projetos ou de prazos. Aquele contratado que demorou a entregar a mercadoria ou que está atrasado na obra, pode rescindir o contrato. Está aqui, ó. É a lei quem diz. Está dando para ler ali. Desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para fiscalizar. Fiscal da obra vai lá e diz, ó, isso aqui que você fez está mal feito, está ruim, eu quero que você refaça. Ah, não vou refazer não, só vou refazer se fizer um aditivo. Rescinde. Rescinde. Está aqui na lei. Então, o artigo 137 da Lei 14.133 prevê as hipóteses de rescisão. Os senhores vão ver que essas hipóteses são diferentes das hipóteses de punição. Pode acontecer de o contratado, de a lei prever a rescisão do contratado, mas não prevê a sua punição. Legislador. Foi o legislador quem fez isso. Lá, só aproveitando essa deixa do legislador, lá na Celose, enquanto presidente, eu tinha um lema. E, graças a Deus, nesses 7 anos, esse lema deu certo. Que é discricionariedade zero. Eu dizia sempre pro pessoal, discricionariedade zero. Ah, mas não, a lei autoriza.
Tem dispositivo legal? Não tem, acabou, meu amigo. Não, mas isso não está certo, mas isso não vai dar certo, isso não... Ué, o legislador. Nós, agentes públicos, temos que respeitar imensamente o legislador, por causa do princípio da legalidade que iniciamos aqui a palestra. Da aplicação de penalidades. Da mesma forma, eu segui o mesmo raciocínio. Primeiro, eu procuro na 14133. Tem? Não tem. Vou para o decreto. Quem inicia a aplicação de penalidade? O presidente da comissão de licitação, o pregoeiro ou o fiscal. Então, aquele mesmo processo administrativo que o fiscal iniciou para rescindir o contrato, o fiscal vai enviar para uma comissão, já eu chego aqui, na verdade vai enviar para o secretário ou para o gestor, para que se puna o contratado. Em não sendo contratado, sendo um licitante, o presidente da comissão de licitação vai fazer um relatório. Na verdade, não é um relatório, é até interessante isso, não é um relatório, é uma representação. Olha o que a lei fala, representação. Para rescindir, a lei fala em relatório, mas para punir, a lei fala em representação. Aí eu posso chamar de relatório? Não. Por quê? Porque a lei fala representação. Então, se for um licitante, é o presidente da comissão que vai fazer uma representação para o gestor do órgão ou para o prefeito, para que instaure o processo. Por quê? Porque a competência de instauração é da autoridade do órgão. Está previsto no decreto. A competência para instrução, quem determina é a 14133. E ela diz o quê? Requererá a instalação de processo de responsabilidade a ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis. É a lei quem fala. Então, veja, para rescisão precisava disso? Não. E para punir? Para punir precisa de uma comissão. Tá certo? Aqui o parágrafo 2º fala, na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou juntado de novas provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais. Veja, isso está previsto na 14133 e a gente tem que seguir. A forma de notificação, como eu disse, mostrei já em alguns slides anteriores, está no decreto, AR, revelia, está no decreto ou na 9784, prazo de defesa está na própria 14133, alegações finais nós acabamos de ver, né? Quer dizer, se tiver uma produção de provas, pode ser feita alegações finais. Prazo para a conclusão do relatório sobre a representação, 5 dias úteis. O contratado ou licitante que está sendo punido, que apresentou sua defesa, ele pode exigir que a comissão que está instruindo o processo conclua o processo em 5 dias, porque é o que está na lei, está no decreto, no caso. Prazo para decisão, 10 dias. O prefeito, o gestor do órgão tem prazo, 10 dias. No caso do estado de Sergipe, aqui tem mais um detalhe, né? Prazo para conclusão do processo administrativo como um todo. Ou seja, desde a instauração até a decisão final do gestor, 120 dias, salvo imposição de circunstâncias excepcionais. Veja, senhores, o que eu estou tentando mostrar é que existe previsão legal para tudo. E nós, agentes públicos, temos que nos mover por elas. Tem que procurar. Dá trabalho, dá. Mas com isso, os senhores vão ver no final, nós ficamos livres do famoso apagão das canetas, né? Que é um termo que está sendo usado agora em direito administrativo, é o direito administrativo do medo. E os gestores públicos têm medo de atuar. Não precisa ter medo de atuar. É função da administração atuar, executar, administrar. Agora, observando a legalidade.
No caso do Estado de Sergipe, o decreto ainda determina uma condição de eficácia, que é a publicação do extrato no Diário Oficial e o envio ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas, em 15 dias úteis após a decisão. Novamente, cabe recurso? Cabe. Previsto na 14.133. Com efeito suspensivo. Tá certo? Ou seja, no caso da punição, o recurso tem efeito suspensivo. E qual o direito material aplicável? Isso aqui é uma parte que eu gostei muito. O legislador, o legislador atual evoluiu muito em relação a 8666. O legislador, ele se esmerou agora, ele se esforçou mais. E, ó, direito material aplicável, artigo 155. Estão aqui todas as possibilidades de punição de licitante ou contratado. E, se os senhores forem ler detalhadamente, são cláusulas um pouco abertas. Não são, apesar desse rol ser taxativo, são cláusulas abertas. Por exemplo, dar causa à inexecução parcial do contrato. Pune. Dar causa à inexecução parcial que cause grave dano. Pune. Dar causa à inexecução total. Pune. Olha que interessante. Deixar de entregar documento exigido por certame. Ai, meu Deus, vou punir todos os licitantes. Não é? A comissão diligencia para que o licitante apresente determinado documento. Olha, você apresentou isso aqui, está no edital, mas não ficou claro, eu preciso de um esclarecimento e eu quero que você me apresente o documento tal. O licitante não apresenta. Pune. Por quê? Porque a lei manda. A lei diz, olha, o licitante ou o contratado será responsabilizado. Não é poderá ser, é será responsabilizado. Então, se eu inabilitar algum licitante, porque eu diligenciei para que ele apresentasse um documento e ele não apresentou, pune. Vamos ver outros aqui, que acontecia muito lá na SEDUC, né? Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame, ou prestar declaração falsa durante a licitação. Ah, eu sou ME ou EPP. Coloca lá no papelzinho e assina. Eu sou ME ou EPP. Quando a gente vai olhar o balanço, ele não é ME ou EPP. Pune. Fraudar a licitação ou praticar auto fraudulento na execução do contrato. Será que os senhores já passaram por isso? Comportar-se de modo inidôneo. Veja, os senhores que são presidentes de comissão de licitação já devem ter tido experiências assim maravilhosas em relação a isso, né? Eu já precisei virar para o licitante e dizer, olha, se você continuar, eu vou chamar o segurança para lhe tirar aqui da sala. Só que eu não tinha respaldo para punir ele. E agora eu tenho. Agora está na lei. Quais são as punições possíveis? Ah, tem um... Amigo, você pode voltar o slide? Tem um detalhe que eu esqueci de falar. Esse. Um detalhe importante que não tinha na 8666. E lá na secretaria a gente teve um problema. A 14.133 ela fala, o licitante ou o contratado podem receber essa punição. Na 8666 só fala do contratado. Aí sabe o que aconteceu? Na SEDUC a gente abriu um processo administrativo contra um determinado licitante para puni-lo por tentativa de fraude, que é uma das coisas mais graves que tem aqui, né? Tentativa de fraude. E ele entrou com mandado de segurança, esse mandado de segurança foi para o TJ e, infelizmente, né, data venha, o ilustre desembargador errou. Porque o desembargador disse que a lei só falava de contratado, não falava de licitante. E por que eu estou dizendo aqui que o desembargador errou? Porque o direito administrativo, mesmo o direito administrativo sancionador,
não exige essa tipicidade que o direito penal exige. Se fosse no direito penal, eu concordaria com ele. Mas no direito administrativo sancionador, não exige isso. Além do mais, a jurisprudência é consolidadíssima de que o licitante poderia ser punido também, pela mesma regra da 8666. Mas o bom é que o legislador, dessa vez, ele elaborou mais e deixou claro que o licitante também pode ser punido. Quais são as punições? Advertência, multa, impedimento para licitar e declaração de inidoneidade. Mesma coisa que já existia na 8666. Aqui ele traz algumas causas, algumas situações que devem ser consideradas na hora da aplicação da punição. Uma delas é a implantação do compliance, tá certo? Que o Estado de Sergipe implantou e, no meu ver, uma excelente iniciativa. E outra coisa também que o legislador da 14133 fez, que ficou maravilhoso. Ele deixou claro aqui nos parágrafos como devem ser aplicadas, quais punições devem ser aplicadas a quais infrações. Ele fala aqui, ó, a sanção prevista no inciso 1 será aplicada exclusivamente pela administração prevista no inciso 1 do 155, que acabamos de passar. A sanção do inciso 2 poderá ser acumulada, que é multa. Será aplicada ao responsável por qualquer das infrações previstas, então qualquer uma. A sanção do inciso 3 pode ser aplicada aos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo anterior. Aqui é o de impedimento de contratar, né? E a de declaração de inidoneidade aos incisos 8, 9, 10, 11 e 12. Então, senhores, veja, de novo, nada de discricionariedade. Ah, mas foi uma declaraçãozinha de MPP que ele assinou sem ver. Tá aqui, declaração de inidoneidade. É a lei que manda. Outra coisa que o legislador fez e deixou bem claro, que na 8666 não tinha. A sanção de impedimento de licitar impede de licitar com a administração pública direta e indireta do ente federativo que aplicou. Então, se a Secretaria de Estado de Educação aplicou uma punição de impedimento de licitar, aquele licitante não vai poder atuar no âmbito do Estado de Sergipe. No município pode, nos municípios pode, na União pode, mas no Estado não. Já a declaração de inidoneidade impede de participar da administração pública indireta de todos os entes federativos. Aí, aconteceu lá na SEDUC de alguém chegar para mim e disse, mas Euler, coitadinho, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. O coitado do empreiteiro que fez aquela fraude vai ficar sem poder contratar com ninguém. Meu amigo, tá na lei, eu não posso fazer nada não. E quem fraudou foi ele, não fui eu. Acontece isso. Acontece. Entendeu? E agora a lei deixou bem claro. Deixou bem claro. E outra coisa interessante também que a lei fez, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, impedirá o responsável de licitar ou contratar. Veja que aqui não fala da pessoa jurídica. Fala a pessoa jurídica? Então, por exemplo, se Raimundo, meu colega, tem uma empresa A e a empresa B. A empresa A dele foi punida com declaração de inidoneidade. Aí o que acontecia? Raimundo ia lá numa boa com a empresa B, participar da licitação. Olha que lindo. Quer dizer, ele tentou fraudar, foi punido, recebeu uma punição administrativa e continua participando da licitação? Não. Por quê? Porque a lei diz, impedirá o responsável de licitar. Isso é muito interessante, senhores. Aqui tem mais algumas coisas, alguns detalhes, mas a 14133 evoluiu muito em relação a 866. Outro assunto também polêmico que já foi objeto aqui de uma palestra aqui na Ecojan também. Está disponível no site da Ecojan, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Olha o que a lei fala. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir e dissimular a prática de atos ilícitos previstos nesta lei, para provocar confusão patrimonial. E, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores, sócios, a pessoa jurídica sucessora ou empresa do mesmo ramo com relação de coligação, controle, de fato ou de direito. Então, volto a dizer, senhores, existe uma palestra aqui, está no site da Ecojan, sobre esse tema. Mas, rapidamente, não sei se os senhores, se acontece isso com os senhores, mas lá na Secretaria da Educação acontecia. O empresário, ele tinha 3, 4 empresas. 3, 4 empresas. Aí ele recebia punição por uma e ia por outra. Aí o que foi que a gente fez? A gente fez uma consulta à PGE, para a PGE, na época não, ainda não, a 1433 ainda não está vigente, né? Mas a PGE, usando do Código de Processo Civil, nos autorizou a desconsiderar a personalidade jurídica e estender a... Cadê aqui? Todos os efeitos aplicados serão estendidos. Estender os efeitos da sanção da empresa A para a empresa B. E para isso acontecer, tem que ser instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica que está previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Então, nos autos do processo administrativo que puniu a empresa A, eu solicitei que se desconsiderasse a personalidade das empresas B, C e D e se estendesse a punição de A para B, C e D. E a PGE nos autorizou a fazer isso, com base no Código de Processo Civil, porque a 1436 ainda não estava vigente. Outras normas de aplicação frequente na SEDUC. Código Penal. Olha lá. Frustrar o caráter competitivo da licitação. Com certeza os senhores já devem ter visto situações dessa, né? E o cara, ele tentar bagunçar lá para ele ser o único, para ele ter uma proposta só, né? E subir o preço dele. Perturbação do processo licitatório. Será que tem isso? No Japão acontece muito isso, na Dinamarca. Aqui no Brasil é raro. Mas... Quando acontece? Então, lá na Celose, quando nós fazíamos a representação para punição do licitante, nós citávamos o Código de Processo Penal. Dizia, tentativa, ele tentou frustrar. Ele não frustrou porque a comissão foi diligente, mas ele tentou frustrar. Outra regra que a gente usava bastante lá na Celose, com relação a provas. A gente diligenciava ao licitante para que ele provasse, por exemplo, o preço inexequível dele, com base na súmula 262 do TCU. Olha, esse preço aqui verificamos que está abaixo dos 70% da média e, por força da súmula 262, eu sou obrigado a diligenciar para que você me comprove. Aí a resposta dele, não, meus preços estão de acordo com o mercado, eu já fiz diversas obras e eu garanto que eu farei essa obra. Meu amigo, o ônus da prova é seu. Se você não me provar, dançou. Simples assim. E onde está isso? Está na 14133? Não. Está na Lei de Processo Administrativo Estadual? Também não. Está no decreto? Também não. Está onde? Está no Código de Processo Civil. E a gente pode usar? Pode, por força do artigo 15 do Código de Processo Civil. Outra regra interessantíssima que ninguém usa. Tutela de urgência, está previsto no Código de Processo Civil também. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Vou contar outro caso da SEDUC. Um licitante tentou fraudar uma licitação, nós iniciamos o processo licitatório, antes do processo licitatório terminar, e assim, a tentativa foi uma coisa bem forte. Antes do processo administrativo terminar, o cidadão foi lá participar da licitação. E aí? Imagine que esse cara
venha ganhar, essa empresa venha ganhar, ser contratada. Eu, presidente da comissão, que abri a representação contra eles, sabendo disso, não vou fazer nada. Vou deixar o Estado contratar uma empresa que tentou fraudar a licitação. O que é que eu fiz? Tutela de urgência. Obviamente, fiz uma consulta à PGE. PGE, posso fazer isso? Pode. Mandei a consulta para a comissão de punição e a comissão de punição me deu uma tutela de urgência dizendo, ó, empresa, você ainda não está punido, mas a representação que a comissão de licitação apresentou tem a probabilidade do direito e o perigo de dano estão caracterizados aqui, portanto eu vou suspender você de participar da licitação até o final do processo administrativo. Da mesma forma, a tutela cautelar, a tutela de urgência de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro ou qualquer outra medida idônea para segurar o direito. É a lei quem diz, senhores. Nós, administradores públicos, agentes públicos, temos que usar o que está na lei. Então, o que é que eu pretendia trazer nessa apresentação de hoje? Um ferramental jurídico, respaldo legal, para um atuar melhor, tanto das comissões de licitação quanto dos fiscais de contrato. Pelo que eu demonstrei aqui, nós, agentes públicos, temos respaldo legal e não temos só a 8666 ou só a 14136. Temos o CPC, a 9784, o decreto, que nos dão permissão para um agir mais tranquilo. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui um trecho de uma entrevista do Rodrigo Valgas. O Rodrigo Valgas, ele é autor do livro Direito Administrativo do Medo. E ele fala do apagão das canetas. Diz que é a consequência do medo que os agentes públicos têm do controle externo por suas decisões. O que há é, tecnicamente, uma não decisão. Então, fica assim, eu não vou punir porque eu não sei como eu vou punir, qual o procedimento, não sei como é que eu vou notificar, não sei qual o prazo de defesa, não sei quais são as punições. Então, tecnicamente, existe uma não decisão. Só que isso pode implicar em responsabilização por omissão. Então, quando o licitante faz alguma coisa durante o processo licitatório que a lei diz que tem que ser punido e você não pune, você está sendo omisso. Quando o contratado que descumpriu o prazo ou que abandonou a obra teve o seu contrato rescindido e não foi punido, o fiscal é responsável. Então, senhores, era isso que eu queria trazer para os senhores, só mais um ferramental para ajudá-los na nossa árdua tarefa de licitação e contratação pública. Eu sei muito bem as dificuldades que os senhores têm de lutar diariamente pela honestidade, pela probidade, ainda mais quando se tem um apagão das canetas, por força desse medo do Tribunal de Contas, da Controladoria. Mas eu espero que pela apresentação aí, vocês tenham mais agora ferramentas para poder atuar de acordo com a lei e deixar inquestionável a sua atuação. Muito obrigado. Tem alguma pergunta para o doutor Euler? Alguma coisa? Olha, se não tem pergunta, doutor Euler, nós fizemos um acordo aqui, quem determina tudo hoje aqui é o doutor Rolim, né? Calma, né? Aí é o seguinte, nós deveríamos ter porém, para que, como hoje é sexta, né, as pessoas querem chegar mais, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer direto, termina a sua palestra, já entra a palestra dele, e aí o coffee break no final, quem quiser tomar o seu coffee break, assim para cá, vocês não acham melhor, quem ganha mais tempo? Pronto. Agora são 3h15, né? Pode ficar à vontade, pode concluir. Você vai anunciar o... Não, eu deixo o senhor concluir. Depois eu tenho uma surpresa para o doutor Rolim. Quando o senhor terminar, eu tenho uma surpresa para ele. Senhores, alguma dúvida,
algum questionamento, eu vou repassar essa... Como tem muita coisa de lei aí, né? Eu vou repassar essa apresentação para a Carla, da Ecojan, e ela sempre disponibiliza no site, no YouTube. Porque quem quiser pode pedir, porque tem os artigos do decreto e tudo, pode pedir. E eu queria, Olim, se o senhor me permitir, 2 minutinhos mais. Dois minutinhos, só mais 2. Senhores, eu me sinto na obrigação de contar mais essa história para vocês. São 7 anos, né? Afinal, temos muitas histórias para contar. Em 7 anos de SEDUC. A SEDUC hoje é o órgão estadual que mais faz obras. Mais do que a CEOP, mais do que a SEDURBS, mais do que a DESO, mais do que o DR. A SEDUC faz mais. E eu tenho uma história para contar. E, na verdade, é uma história para contar. Vamos lá. Em setembro de 2015, o Dr. Jorge Carvalho, então secretário de Educação, me nomeou para ser presidente da Comissão de Licitação de Obras. Eu, recém-formado em Direito, conhecimento que tinha de licitação de obras era aquele básico que a gente aprende na faculdade de Direito e cursinhos de Direito Administrativo. Não sabia nada de licitação de obras. Mas eu tive a imensa sorte, graças a Deus, eu acho que é a intervenção divina, de ao chegar na comissão de licitação, eu encontrar um companheiro que mexe com licitação desde antes da 8666. Antes da 8666 ele já atuava com licitação. E esse colega de muito conhecimento, sabia muito mais licitação do que eu, estava chegando ali, não sabia nada de licitação, me recebeu muito bem, me ensinou quase tudo que eu sei de licitação hoje. Nesses 7 anos, convivemos diariamente, foi uma excelente oportunidade, uma convivência muito feliz, nunca tivemos nenhum entreveiro, apesar dos abacaxis que tivemos que descascar lá. Inclusive, em 2020, em plena pandemia, a Celose fez 20 concorrências de obras públicas. Enquanto todos os órgãos estavam parados, todos os órgãos de obras públicas estavam parados, a Celose fez 20 concorrências. E essa pessoa, desde 2015, me acompanha e, graças a Deus, ele foi reconduzido à Secretaria de Educação, está na Secretaria de Educação hoje, para a felicidade da Secretaria de Educação. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade que eu estou saindo da Secretaria de Educação para homenagear meu colega Raimundo, que está sentado aqui na frente. Foi ele quem me apresentou a licitação, me ensinou como é que faz uma sessão, como é que faz uma ata. Enfim, ele já trouxe a minuta, já me apresentou uma minuta de edital. Então eu agradeço muito, Raimundo, todo o seu companheirismo aí nesses 7 anos. Era só isso.